Você tem passaporte da vacina? Aqui quem fala é um viado, então pega a pipoca, a violência moral e vem nessa. Se tiver com as 2 doses completas, é claro, senão fora daqui. Sobre a vacinação de crianças de 2 a 11 anos. Eu sou totalmente a favor. Por quê? Primeiro, porque nós temos dados mostrando que a vacina em crianças nessa faixa etária é absolutamente segura. Nós temos mortes de criança pela Covid, mas não temos mortes por vacina. Picas, picadas, picades e picadões, pegamos a estrada para mais um Sem Filtro e hoje vamos falar sobre a sua liberdade. Vacinar ou não vacinar? Eis a questão. To be or not to be? That is the question. Tarado por uma vacina que soca as minhas 4 doses, as 3 e mais a de reforço adicional para imunossuprimidos, fornecida após os 4 meses da terceira dose pelo SUS, o nosso Sistema Único de Saúde brasileiro, gratuito. Vocês já viram a conta milionária dos americanos que ficaram hospitalizados ou precisaram de algum atendimento na pandemia? Tem por todo lado, só pesquisar nos sites que não sejam suas bolhas de zap zap que vocês acham. E ainda defendem a privatização do nosso sistema de saúde por aqui. Bem, não pude deixar de observar alguns discursos que estão sendo desbravados pela direita conservadora de alguns países sobre o defensável e inviolável direito da liberdade. Passaporte vacinal pra quê? Toma vacina quem quer. Será que isso realmente acontece na prática? Em pleno século XXI, nós temos que nos deparar com o que é liberdade e onde ela presumidamente acaba. Primeiro, se você não viu ainda o primeiro vídeo deste ano sobre as dores emocionais, volta lá para ver um pouco sobre o que eu falo sobre os convencionalismos e as falsas sensações de liberdade dentro do sistema atual em que vivemos. Agora sim, antes de mais nada, nós precisamos pensar alguns conceitos. O primeiro, o que é um surto? Um surto é quando acontece um repentino e inesperado aumento de casos de uma doença em uma determinada região, determinada comunidade ou uma estação do ano. Como no caso da dengue, por exemplo. Há um aumento de casos em determinadas regiões e épocas e medidas sanitárias, no caso específico como a dengue, como não armazenar água parada, são alguns meios de evitar que ela se propague. Já a epidemia é quando ocorre vários surtos em várias regiões, ou seja, quando uma doença ela vai se espalhando para outros lugares além daquele que foi inicialmente identificado. Já na endemia, uma doença de causa e atuação local, e ela vai se manifestar com uma frequência em determinada região, digamos assim, mas ela vai ter um número de casos já esperado, que é um padrão relativamente estável que prevalece. Por exemplo, a gente tem algumas regiões aqui do país que a febre amarela ela tem uma prevalência, digamos assim, uma frequência devido a algumas características específicas relacionadas a clima e afins, e pode ser considerado uma doença endêmica. E você toma a vacina da febre amarela para viajar para essas regiões. Por fim, a tão temida pandemia, que é quando tem essa disseminação de uma forma mundial de uma doença, que é o pior cenário possível de uma disseminação. O que difere a pandemia são as medidas que são tomadas, as medidas que são adotadas pelas autoridades de determinados países para o combate a essa doença. Tanto com protocolos que vão da contenção da disseminação em países que já estão afetados, assim também como para os países que ainda não registraram nenhum caso específico dessa doença. Por que tudo isso e o que isso tem a ver com a liberdade de alguma forma? Como cita o filósofo inglês Herbert Spencer, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro. Isso significa na prática que as minhas escolhas, pois o homem, o ser humano, é livre para fazer o que quer, mas não para querer o que quer, não devem ferir a liberdade do outro. Que merda
mexe com criança, não! Vagabunda! Me processa! Pela criança eu dou minha vida, graças a Deus! Você tem sim o direito de não se vacinar se isso não afetar, não agregar nenhum problema a outro além de você mesmo. Visto que mais de 80% dos casos graves de hospitalizações no Brasil são de pessoas com doses incompletas ou não vacinadas. Temos que pensar também que as variantes da doença, como a Omicron, que assustou pelo seu maior contágio, apesar de ter apresentado sintomas mais leves em pessoas vacinadas, surgiu em áreas onde a vacinação ainda ela não é tão efetiva. Então, desta forma, a sua liberdade individual afeta essencialmente a liberdade coletiva e agora, tratando-se de uma pandemia, não estamos falando apenas da sua região, dos seus partidos políticos de esquerda ou direita, mas do direito inviolável que a gente falou lá atrás da vida e da liberdade de outros. Somando esses outros, não só os meus inimigos ideológicos políticos nacionais, mas também a todos os estrangeiros e a comunidade global. Então, se você ainda é cético com relação à vacinação que apresenta-se efetiva e combativa como uma das estratégias para controlar a pandemia e talvez reduzir ela para áreas endêmicas, lembre-se que como sujeito social, sendo livre você para fazer o que você quiser, você não pode querer o que você quer. Assim sendo, deixe de ser patético porque você tomou vacina desde pequeno. É muita mão para pouca virada. Eu continuo aqui sendo tudo e nada, bem vinhada, como diria Paulo Gustavo, eu quero ser viado pra sempre. Eu nem tenho mais o que falar, eu tô só em choque. E agora estão usando o negócio do Canadá, gente. Será que aquela menina lá do Canadá voltou do Canadá? Nem lembro o nome daquela menina, virou meio coitada. É a Luísa? Acho que é a Luísa. Acho que a Luísa voltou do Canadá. Ela não tinha passaporte de vacina. Lá tá um caos. Não sei se vocês ouviram falar, mas eu sei que lá tá um caos. Eu sou um caos. Eu sou Deve ter voltado do Canadá. Eu não preciso. Ai, tá chovendo aqui, Pato Branco. Que dia perfeito, né? Minha liberdade. Acho que eu vou jogar um tijolo ali de sacada. Tô na minha liberdade de tacar um tijolo da minha sacada. E se cair na cabeça de alguém, foda-se. Entendeu? É a minha liberdade. Na minha liberdade eu posso tacar tijolos da minha sacada que nada vai acontecer lá embaixo. Sabe que é isso que eu vou fazer? Acho que é isso que eu vou fazer.